tivesse uma demissão, eu não teria tido a oportunidade que eu estou tendo de saber que eu sou boa naquilo que eu faço, que eu nunca, talvez, imaginaria que eu seria boa, sabe? E você acha, assim, olhando para trás, que se não tivesse rolado essa demissão, você teria tido esse estalo? Você teria tido coragem para mudar? Como que você acha que você teria, assim, agido naquele momento? E eu me questionava também. Então, poxa, eu já trabalhei tanto tempo com moda, tanto tempo no comércio, vou perder tudo isso que eu tive, minha experiência inteira, para trabalhar com bolo, sabe? Para fazer bolo. Você ficou com medo disso não dar certo? Falar, meu Deus, estou investindo tudo aqui o meu dinheiro, tudo que eu juntei, e isso aqui não vai vingar, ou isso aqui não vai para lugar nenhum. Você sentiu essa sensação? Não tem nem comparação. Tipo assim, minha vida hoje é muito mais tranquila, mais leve, faço o que eu quero. Óbvio que tem suas dificuldades, né? Tipo, eu não consigo desligar nunca, mas tem com certeza tem seus pontos maravilhosos e positivos. Oi, pessoal, quem está aqui com a gente hoje no Quem Me Dera é a Marina Saldanha, que trabalhava no mundo corporativo e entregava tudo de si. Depois de uma demissão ocasionada pela pandemia, seu projeto de bolos artesanais que criou para ter uma renda extra para o casamento deu tão certo que se tornou protagonista da sua vida. Oi, Marina, seja super bem-vinda ao canal. A gente já está muito ansiosa para ouvir aqui de pertinho e saber um pouco mais sobre sua trajetória de mudança e transição de carreira mesmo, que foi o que rolou com você, né? Sim. Oi, meninas, obrigada por me chamarem para vir aqui. Estou muito feliz e, enfim, espero contribuir aí para quem quiser também ter sua própria protagonista da sua própria vida. Mas super bem-vinda aqui a Quem Me Dera. Já amei essa introdução, estou super curiosa pela sua história. Bom, então, para a gente começar de um jeito que a gente adora aqui no Quem Me Dera, a gente quer que você fale para a gente quem é a Marina em uma frase hoje. Bom, nossa, hoje na verdade, eu sou mais empresária do ramo de cozinha, assim, eu me considero um pouco mais do que cozinheira, de fato. Eu amo fazer doces, eu sempre gostei, comecei com isso, né, com essa ideia, porque eu gosto, mas hoje eu me considero um pouco mais back do que lá na mão na massa mesmo. E só para todo mundo entender um pouquinho o seu antes e o seu depois, né? O seu agora, na verdade. Eu contei aqui que você trabalhava no mundo corporativo, mas conta pra gente rapidamente o que você fazia antes de fazer essa mudança e abrir sua própria marca, né? Sua própria loja de bolos artesanais. Claro, vamos lá. Na verdade, eu trabalhei no varejo e depois no atacado, mas sempre no mundo do comércio, né? No mundo do varejo, sempre fui desse ramo comercial. E aí eu trabalhei na Lacoste primeiro e depois muito tempo na Arezzo, que é nas marcas Schutz e Alexandre Birman. E aí eu fazia basicamente isso, eu era vendedora, primeiro eu era vendedora de varejo mesmo e depois vendia atacado, vendia para multimarcas e fazia essa parte de comércio mesmo das marcas, atender o público, que é uma coisa que eu sempre gostei muito. E você ficou quantos anos trabalhando nesse mundo, nesse mercado? Nossa, muito. Eu comecei trabalhando, na verdade, acho que muita gente começou assim, né, que tem a minha idade mais ou menos, para ganhar dinheiro e tal, aos 18 anos, não tinha dinheiro, comecei a trabalhar em loja. E aí eu fazia direito nessa época, mas eu comecei a me identificar muito com o comércio, com varejo e tudo, aí mudei para administração e continuei trabalhando no varejo. Daí fui chamada, eu trabalhava na Lacoste, na minha cidade natal, fui chamada para São Paulo para trabalhar lá, numa flagship de lá. E aí, mas eu precisava estagiar, daí eu fui um pouco para trás, assim, na carreira, comecei estagiando mesmo na Arezzo, e daí depois fui contratada pela Alexandre Birman para trabalhar no corporativo dele de atacado. E hoje, conta aqui rapidinho o que é, né, a Artesano, que a gente vai colocar aqui um pouquinho do que é, mas conta pra gente o que você faz hoje. Tá, vamos lá.
Na verdade, Artesano hoje é uma loja eu vendo tanto doces quanto antipastos, eu vendo alguns salgados já também, mas tudo para sua casa, sabe? Eu não tenho espaço ainda físico para atender os clientes, para atender o público. Eu vendo delivery e as pessoas podem retirar também. Então, basicamente é isso, mas foi crescendo muito. Acho que boca a boca aqui na minha cidade é uma ferramenta que eu acho que funciona muito mais até que várias ferramentas de marketing. Então, como acaba que eu conheço muita gente, tudo, aí ficou uma rede muito grande e hoje em dia a Artesano está super bem aqui em São Luís. Muito bom, Má. E aí, agora, para a gente entender, né, toda essa história, como que você chegou aí nesse lugar, eu queria que você contasse um pouco aí do seu histórico, né? A Isa já deu um spoiler aí que aconteceu uma demissão, mas eu queria que você contasse um pouco do início dessa história para a gente ir desenvolvendo até chegar aí na sua mudança. Tá bom, vamos lá. Então, na verdade, vou começar com Artesano para poder dar um contexto para vocês. Acho que Artesano começou eu tinha uma vontade de criar um Instagram, fosse bonito, é uma coisa que eu sempre gostei muito, artístico e tal, uma coisa mais de marketing mesmo, é um lado uma habilidade minha que eu descobri, acho que até ao longo desse tempo, desde o começo do Artesano até agora. E aí eu fui criando, fiz imagens bonitas de bolos que eu gostava de fazer, e aí falei, vou começar a vender no ano que eu casei para juntar um pouco mais de dinheiro para o meu casamento. Daí, super me empolguei, eu estava fazendo super bonitinho, Artesano, o Instagram, fui começando a vender, mas eu vendia pouco, era uma coisa mais boca a boca, para o meu trabalho, para meus amigos lá de São Paulo. Daí, veio a pandemia, né? E na Arezzo, dentro da Arezzo, aconteceu enfim, uma demissão de boa parte do time, né? De lá, acho que foi em maio de 2020. E aí, foi nesse período que eu já tinha Artesano, né? Já tinha Artesano há 1 ano e meio, mais ou menos. Um pouco menos, na verdade, acho que 1 ano. E aí, eu fui desligada da Arezzo e comecei a investir mais na Artesano. Foi nesse momento que eu comecei, vou pelo menos focar aqui. Mas eu acho que eu descobri mesmo, de fato, que eu queria Artesano mesmo, queria abrir o meu negócio, ter a minha autonomia, foi quando eu tive uma proposta, depois que eu fui demitida, indicação da minha ex-chefe, de ir para uma marca, fazer basicamente a mesma coisa que eu fazia, mas um cargo melhor e ganhando muito mais. E eu fui, vindo fundo que eu realmente não queria voltar para o mundo do varejo. E aí acho que foi assim que eu descobri que realmente era o que eu gostava, era ter o meu próprio negócio e vender bolos e fazer bolos e dar afeto para as pessoas de uma maneira que eu sempre gostava na minha casa, sabe? Mas agora, para o público, que eu poderia fazer isso através da cozinha. Mas calma, Má, só para a gente entender aqui. Então, antes de qualquer coisa, de qualquer demissão, qualquer pensamento de mudança de carreira, você já tinha aí criado uma marca, né? Vamos dizer assim, sim, gastronômica, sim, de bolos artesanais, né? Mas só para a gente entender, de onde veio essa vontade? Por que, enfim, quando você estava lá trabalhando no mundo corporativo, até então, vamos dizer, feliz, né? Realizada na sua carreira, por que você resolveu abrir uma marca de bolos artesanais? Por que você quis se envolver com gastronomia? Tá, vamos lá. Eu sempre gostei de fazer doce, sempre. Acho que desde criança, a minha mãe vivia falando para mim que eu chegava na casa das pessoas perguntando: tem bolo? Eu era, encherida, sabe? Que eu amava bolo, sempre gostei de comer, de fazer. E eu sempre fui muito mais do doce do que do salgado. Então, acho que essa questão de fazer doce, as pessoas, querendo ou não, perto de mim, o que você não faz para vender e tal, né? Ainda mais precisando de um dinheirinho extra e tudo, foi quando eu resolvi fazer. Mas eu sempre gostei de fazer doce, acho que, não sei, eu sempre me vi, sabe? Mas quando eu fui para São Paulo, que eu morei sozinha, foi quando comecei mesmo a inserir essa coisa da cozinha na minha rotina. Que aí eu comecei a pensar também que eu poderia, enfim, ganhar dinheiro com isso. Má, conta pra gente uma coisa. Antes de demissão, antes de Artesano, você realmente se sentia, assim, completa, feliz dentro do mundo corporativo? Ou em algum momento, assim, você sentia e você se questionava sobre algumas coisas?
Não, na verdade, eu me questionava, não é... Desde quando eu comecei a trabalhar, assim, o trabalho sempre foi uma coisa muito que veio para minha vida, não que eu fui ativa, sabe? Eu fui mais Uhum. passiva que ativa. Então, tipo, eu nunca quis ir pro varejo. Eu fui pro varejo. Eu nunca quis ir pro atacado. Eu fui pro atacado. Tipo, não era uma coisa ativa mesmo minha, Sim, sabe? sim, a E que eu acho decisão. que é decisão minha. Eu acho que talvez por isso ficava aquela coisa atrás. Eu era feliz, assim, trabalhando lá, mas, assim, não era uma realização pessoal minha. Não era. Não era uma coisa que, enfim, uma rotina que eu via, sabe? Não. Uhum. Eu tinha minhas questões, sim. Inclusive, foi uma coisa que eu levei um pouco, depois da demissão, eu levei para terapia. Depois da demissão, eu levei para terapia. E aí eu vi que, tipo, um dos meus pilares, assim, tipo, de vida é a autonomia. Então, trabalhando no mundo corporativo, eu não teria essa autonomia. Uhum. Então, realmente, sempre foi uma coisa, uma questão para mim. Eu nunca estava 100% feliz. Eu sempre estava pensando em outras coisas para fazer, sabe? Eu acho que Uhum. essa questão de pensar em outras coisas para fazer já era uma questão interna minha, né? Mais do que qualquer outra coisa. Já eram sinais, né? Exato. Então, eu Uhum. tinha isso. E também acho que eu percebi isso, eu já sabia, no fundo, né? Mas eu percebi isso uma vez que uma amiga minha falou que ia acontecer a tão, enfim, demissão, tipo, no grupo lá. E no fundo, assim, eu falei, putz, talvez eu quisesse, sabe, ser demitida. Então, Uhum. eu acho que isso também mexeu comigo, sabe? Essa minha vontade, quando ela falou. Óbvio que eu fiquei triste de ser demitida, acho que ninguém Uhum. gosta de ser demitida, óbvio. Mas, assim, essa minha questão, sabe, interna, tipo, ai, será se eu quero mesmo isso? Não. Eu acho que já era uma coisa que era questão minha. Eu acho que essa autonomia era muito latente em mim, sabe? De ter uma coisa minha. E eu não sabia. Por mais que fosse tão latente, eu acho que era interna e eu não tinha tanta certeza assim. Eram vários sentimentos, né? Talvez lá dentro, no fundo, né? Exato. Você gostaria mesmo de ser demitida, mas a gente nunca consegue assumir de verdade, né? Tipo, nossa, Não, por feliz, não. porque não Talvez é algo que a gente. hoje. Bom, aproveitando, né, que a gente trouxe esse tema aí da demissão, eu queria saber, veio a pandemia, aconteceu aquilo, né, que todos nós sabemos, e aí você acabou sendo demitida. Como que foi? Você já contou aí, né, que ficou um pouco triste. Como que foi para você lidar com esse sentimento? O que que você pensou, né, quando você foi demitida? Você pensou, vou procurar outro emprego, agora vou focar na artesana, enfim, o que que passou pela sua cabeça? Olha, na verdade, como eu falei, foi um pouco ruim, óbvio. Eu acho que ninguém gosta de ser demitida, mas para mim já estava com esses questionamentos, que já tinha artesano. Inclusive, também tem outro detalhe que, tipo, uns 2 meses antes de eu ser demitida, eu comecei a criar uma marca de roupas confortáveis. Eu tenho um projeto todo pronto, mas enfim, não deu certo. Só é um paralelo pequeno da minha vida. Mas, então, eu acho que tinham muitas questões que me fizeram ficar mais confortáveis com a demissão, sabe? Uhum. Que eu falo, putz, se isso é o certo para mim, sabe? Eu não sei, talvez seja. Eu fiquei muito triste no momento. Eu acho que eu fiquei mais triste, na verdade, por perder uma coisa que eu sinto muita falta, é ter contato com pessoas, tipo, no meu dia a dia, dos meus clientes, que eu adorava, eles também. Acho que no momento da demissão, pronto, uma resposta boa. Quando eu tinha mais ou menos uns 20 clientes, né, que eu lidava todos os dias e tal, eram minhas amigas, enfim, pessoas super, que eu vivia praticamente todo dia com elas no telefone, né? Então, eu acho que o momento mais difícil foi eu falar para elas que eu não ia trabalhar mais lá. Acho que foi o mais difícil. Foi o momento que eu realmente chorei, tipo assim, triste mesmo, sabe? Que eu não acreditei. Então, elas falaram cada texto para mim, cada coisa bonita, sabe? Que eu falei, putz, não imaginava que elas sentiam isso de mim, sabe? Que elas pensavam isso de mim. Então, isso foi o mais triste, assim, para mim. Mas, de resto, foi tranquilo, assim, né? Tendo artesano já que estava mais ou menos, né, andando e tudo, já foi um conforto. Eu tive esse privilégio, vamos dizer assim, quando eu Uhum. fui demitida. E você acha, assim, olhando para trás, que se não tivesse rolado essa demissão, você teria tido esse estalo? Você teria tido coragem para mudar? Como que você acha que você teria, assim, agido naquele momento?
Olha, é uma boa pergunta, viu? Sinceramente. Eu, não sei, eu acho que não. Eu acho que não, mas ao mesmo tempo, eu acho que era uma coisa tão latente em mim, por mais que não fosse, né, verbalizado e externalizado, eu acho que era uma coisa que talvez fosse acabar ter que sendo externalizado, sabe? Não sei se naquele momento eu faria isso, mas talvez em um futuro próximo. E assim, já era uma coisa, uma questão, sabe, eu falando que não estava tão feliz. Por mais que eu estivesse feliz na minha rotina, eu já tinha verbalizado, não muito, mas tipo, já tinha passado pela minha cabeça isso. E eu acho que sim, eu acho que eu sairia assim. Não naquele momento, mas em um tempo, Tá. depois de um tempo. Uhum. Mais dia, menos dia, talvez as coisas fossem se encaminhando e você fosse percebendo e dando mais. Parando de tapar o Exatamente. sol com a peneira, que a gente fala, né? É, eu acho assim, é difícil, né? É muito difícil, mas quando você tem alguma coisa mais sólida, como era o meu caso, é um pouco mais fácil, entendeu? Se você tem uma coisa paralela. Por isso que eu acho que, se eu pudesse dar um conselho para alguém, eu falaria, tipo, primeiro, sabe, cria o seu contexto antes de você pedir demissão, sabe? Eu acho que você tem que ter uma estrutura para sair, sabe? Não, tem muita gente que vem aqui e fala que a demissão foi um presente, porque talvez eles nunca tivessem conseguido e Não, tido para coragem mim, de. para mim foi assim um presente de Deus, assim, juro, porque eu não falei ainda isso, mas foi uma das melhores coisas da minha vida foi a minha demissão, Uhum, de verdade. uhum, Porque se não fosse a minha demissão, eu não teria tido a oportunidade que eu estou tendo de saber que eu sou boa naquilo que eu faço, que eu nunca talvez imaginaria que eu seria boa, sabe? Que eu sairia e seria uma profissional boa fora, sabe? Eu tive a oportunidade de saber que eu posso, sabe? De me afirmar, de me uhum. autoafirmar, exatamente isso. Eu acho que a demissão me deu a oportunidade de me autoafirmar por uma coisa que talvez eu já quisesse. A gente fala muito aqui, né, Cami? Muita gente vem e fala: não tem como você saber se você é boa em alguma coisa se você não tentar. Só que o ponto é justamente esse: a maioria das pessoas não tenta. Então você acredita, você crê, né, que você talvez não seja boa, mas você nunca nem tentou, como que você vai saber, Exato. né? Exatamente. Às vezes a gente, na nossa rotina, já acha que a gente é ruim, tipo, tem aquela síndrome do impostor, tipo, eu ficava me questionando o tempo todo, será que eu tô boa? Putz, entregando resultado eu tô boa, mas será que se eu não estivesse entregando resultado eu seria boa? Sabe? A gente fica sempre se questionando, imagina fora, imagina com sempre segurança, né? E Má, pensando assim, que a artesana até então era um hobby para você, né? Você em nenhum momento Era. mencionou aqui que você pensaria em trabalhar com isso. Então, quando você Não. foi demitida e tinha essa certa segurança, eu queria saber em qual momento, né, você olhou e falou: caramba, é isso, né? Isso aqui não é um hobby, isso aqui é realmente o protagonista da minha vida, né? Como a gente falou lá na introdução, né? Então, na verdade, eu acho que trabalhar com artesano como forma principal de viver, assim, não era uma coisa que eu cogitava ainda. Confesso que eu tinha um pouco de preconceito de trabalhar com, eu vou vender bolo e tal. Um preconceito bobo, né? Hoje em dia, tipo, idiota que eu fui. Mas eu acho que todo mundo, assim, no fundo, se questiona um pouco, sabe? E eu me questionava também. Então, poxa, eu já trabalhei tanto tempo com moda, tanto tempo no comércio, vou perder tudo isso que eu tive, minha experiência inteira, para trabalhar com bolo, sabe? Para fazer bolo, para trabalhar. Mas, tipo, é uma coisa que eu gosto, entendeu? E eu vejo que hoje, muita coisa que eu trabalhei, a experiência que eu tive, me ajuda super no artesano. Tipo, foi o que me fez também crescer e que me fez fazer uma marca de sucesso aqui na minha cidade em um ano só. Então, eu acho que tudo é contribuição, sabe? Então, eu tirei um pouco esse preconceito, mas estou super feliz. Eu acho que eu estou muito mais feliz do que eu estaria se eu tivesse criado uma marca de roupa, que não era uma coisa que eu queria tanto como artesano, como uma coisa que eu já fazia mesmo, né? E Má, você disse aqui pra gente que você teve uma oportunidade de uma ex-chefe sua para voltar a trabalhar em São Paulo, né, em uma marca, fazendo a mesma coisa que você fazia. Como foi para você esse momento? Você já estava com o artesano rodando
e isso aí apareceu na sua frente. Conta pra gente um pouco como que foi o processo mesmo, como foi dar esse não para você. Eu acho que, na verdade, esse processo assim, veio do universo, essa nova vaga, para realmente saber que não era aquilo que eu queria, sabe? Eu acho que foi mais uma afirmação para eu saber, putz, não é isso que eu quero. Eu acho que quando eu tive essa oportunidade, que seria uma oportunidade muito melhor do que eu estava antes, muito melhor mesmo, tipo, em termos de salário, em termos de cargo, em termos de oportunidade, uma empresa um pouco menor, uma coisa que eu gostava de fazer e tudo. Daí, na hora que eu falei, putz, será se eu vou ou não vou? Óbvio que teve também um outro fator, que o meu marido também estava, tipo, não estava querendo sair do emprego já, e a gente estava aqui em São Luís juntos, então teve também ele como vamos dizer... Um impulso, assim, né? Um impulso para... Né, óbvio, mas assim, a decisão foi totalmente minha, né? E aí eu disse que não, e eu acho que dizer o não foi mais uma afirmação porque eu realmente não queria, sabe? Não queria ficar no mundo corporativo. E eu lembro que no dia que eu decidi realmente dizer o não, eu gravei um áudio para uma amiga minha, essa história é boa também. E aí eu falando para ela, falei, então, amiga, poxa, mas a vaga é um pouco longe do meu trabalho, da minha casa e tal. É uma vaga muito legal, mas... Nananã. E sempre falando mais, né? Mais da vaga, mais. Aí eu falei, putz, mas como assim vou perder a oportunidade dessa? O que você acha? Aí ela falou, então, Marina, eu acho que se você ouvir o seu áudio, você já sabe o que você quer. Você não precisa me perguntar nada. Então, assim, eu já sabia o que eu queria no fundo, sabe? Então, eu acho que foi difícil, super difícil. Foi bem mais difícil do que aceitar a demissão, por exemplo. Mas eu acho que foi sabe, foi bom para mim. Foi bom saber que eu tive essa oportunidade e eu pude me afirmar, sabe? Que eu sou boa e vou fazer com que eu seja boa em qualquer área da minha vida. E a sua família, Má? Como que eles reagiram, né, a isso? Tava todo mundo sempre te apoiando? Tiveram algumas opiniões divergentes? Como que foi? Então, assim, a minha mãe e a minha irmã, elas acho que queriam que eu voltasse, queriam que eu tivesse ido. Acho que, querendo ou não, eu acho que a família tem um pouco de pé atrás com você ir para o mercado. Você é empreendedora, sabe? Eu acho que toda a família tem um pouco de, né, de preconceito com isso. Mas meu marido super me apoiou em ficar aqui e tudo. E a minha sogra também me apoiou. Disse que, tipo, você não vai ter tempo para tocar os dois. Por que você não toca um junto, o artesano logo e tal? Então, eu tive... E eu entendo também minha mãe e minha irmã, tipo, pô, isso é uma oportunidade legal, tal, em São Paulo, blá, de crescimento. Mas foi tranquilo, assim. Tendo meu marido como apoio, assim, foi tranquilo. Na verdade, a família sente medo também. Não quer que a gente quebre a cara, não quer que a gente frustre, dê errado, né? Eu acho que de tudo, tipo, de você, né, sofrer na vida, que acontece, né? Eu acho que tanto que no artesano, já tive momentos ruins no artesano que me fizeram crescer. Eu acho que a gente tem que levar umas quedas para poder, né, crescer um pouco mais. Mas a gente brinca aqui, brinca não, a gente fala que é verdade, que quem também não está envolvido dentro do mundo corporativo também não sabe que a gente passa umas sofrências lá dentro, uns perrengues. Não, né? Gente, nossa, detalhe. Exato, assim, que ninguém me ouça, mas que eu estagiava, que eu trabalhava, tipo, mais do que eu trabalhava, talvez, quando eu era contratada, sabe? Então, eu trabalhava, tipo, muito, não era uma coisa sabe? Mundo corporativo de São Paulo, as pessoas endeusam isso de uma maneira que, né? É um pouco. Mas não tem nem comparação. Tipo assim, minha vida hoje é muito mais tranquila, mais leve, faço o que eu quero. Óbvio que tem suas dificuldades, né? Tipo, eu não consigo desligar nunca. Mas tem com certeza tem seus pontos maravilhosos e positivos. E Má, pensando aí, depois que você foi demitida, né? Que você falou, caramba, vou então dar foco para artesano, principalmente depois que você falou esse não aí, né? Que oficializou ali
que aquilo Total. seria o seu, né, vamos dizer assim, o seu emprego, a sua nova profissão de verdade, né? Como que foi esse processo, né? Como que você se organizou? Como que você começou a divulgar esse trabalho? Tá. Como eu falei até no início, que aqui em São Luís a gente tem muito esse ponto positivo do boca a boca, sabe? É uma cidade pequena, querendo ou não, a gente conhece muita gente, né? E aí o nosso meio é um meio que muita gente conhece, muita gente, alunos conhecem, então acaba que foi um marketing muito positivo para mim isso, sabe? Óbvio que o produto é bom e tal, então mas assim, eu gostava muito de mexer no Instagram, até hoje eu gosto, eu faço tudo da loja. E eu acho que isso foi um ponto positivo também para mim, para eu crescer, sabe? Eu acho que o marketing, divulgação, foi uma coisa que me fez crescer muito. E eu acho que também ver o crescimento do artesano me fez tipo, querer mais, sabe? Tipo, poxa, coisa né, que tá me dando retorno, sabe? As pessoas estão falando muito bem, eu tô, sabe, fazendo as pessoas felizes através da minha comida, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer sem ninguém pagar. Então, vou investir mais nisso. E aí foi quando eu comecei a investir e montei o ateliê. Que aí, depois de 5 meses, mais ou menos, eu juntei o dinheiro, estava morando com meus sogros aqui, também não estava tendo quase gasto nenhum. E aí, juntei o dinheiro, tipo, todo que eu ganhava do artesano e montei o meu ateliê. O ateliê que hoje eu produzo os bolos, faço, enfim, faço as entregas, as delivery, tudo nesse ateliê que eu fiz, que eu montei, que não é na minha casa. E falando um pouco da parte financeira, Ma, como você se organizou, assim, financeiramente falando? Você falou que você, né, guardou esse dinheiro por 5 meses. Sim. Mas como foi todo o processo? Porque aqui todo mundo gosta, todo mundo fica assim, gente, mas essa pessoa tinha muito dinheiro, ela é milionária, ela não sei o quê, como que é? Deve ter uns pais ricos. Não. Eu tive só os meus sogros nesse momento da pandemia, que eu acho que, óbvio, ajudou todo mundo, né? Quando não tem um gasto e tudo. Mas, assim, eu continuava mantendo meu apartamento em São Paulo, então era um gasto ainda. Tipo, eu ainda tinha um gasto do apartamento em São Paulo, que estava na pandemia lá, sem ninguém, sabe? Não, a gente não alugava. A gente não tinha decidido ainda se a gente ia vender, o que a gente ia fazer, se a gente ia voltar para cá, então ele estava lá. Então, a gente acabou que eu consegui juntar o dinheiro, mas assim, foi o dinheiro que eu juntei de quando eu trabalhava em casa, entendeu? Tipo, foi de 5 meses trabalhando em casa, na artesano, sabe? Foi o que me ajudou a abrir meu ateliê. Óbvio que eu tive um pouco também de ajuda, acho que a gente tinha uma graninha guardada, e eu tive também a minha demissão, né? Então, isso me ajudou. Mas eu acho que, nossa, se a gente pensar muito assim, pega o seu dinheiro da demissão, sabe? Junta uma graninha e vai juntando com o que você faz, sabe? E aí, mas assim, eu acho que tem que organizar, sabe? Se você quiser pedir demissão. Meu caso foi diferente, eu tive minha demissão, eu consegui meu FGTS, minhas coisas, né? Mas eu acho que quando você for pedir demissão, eu acho que eu juntaria, tipo, que eu juntei esses 5 meses, sabe? Para poder dar um start, assim, mais tranquilo, sabe? Não ficar tão dependente daquilo. Mas acho que é super primordial e essencial você guardar um pouquinho para esse momento, porque é uma graninha que eu gastei, sabe, do ateliê. Mas, assim, tá dando super mais retorno do que antes, sabe? Do que eu consegui investir mais. Com o ateliê, eu fiquei mais, tipo, eu não fazia as coisas na minha cozinha, sabe? Eu ficava mais tranquila de produzir as minhas coisas, o meu conteúdo, que eu gostava de produzir e tal. Então, eu acho que foi um gatilho, assim, sabe? O ateliê para bombar mesmo, sabe? A loja. Pensando nisso, né? Nesse investimento e nessa coisa de realmente se jogar, né? E colocar ali tudo à prova. Você ficou com medo disso não dar certo? Falar, meu Deus, estou investindo tudo aqui o meu dinheiro, tudo que eu juntei, e isso aqui não vai vingar, ou isso aqui não vai para lugar nenhum. Você sentiu essa sensação? Olha, não, eu não senti essa sensação. Não senti. Eu trabalhava, tipo, eu não tinha muito tempo para pensar nisso, sabe?
Confesso que até hoje, assim, pode ser que daqui a um tempo eu sinta isso. Mas, assim, eu não senti isso. Tipo, se não der certo. Não, porque, assim, o espaço foi um dinheiro que eu guardei. Não é um dinheiro que eu acho que tem uma né? Se eu tivesse financiado, talvez, aí eu estaria um pouco de medo, sabe? Eu estaria, tipo, Sim. pagar isso. Mas como foi um dinheiro que eu guardei, tipo, se não der certo, também tem outros planos. Eu sei que eu teria outras oportunidades. Talvez essa oportunidade que eu tive, que eu dei, se não, né? Putz, eu posso, sei lá, já que eu tive essa oportunidade, eu poderia voltar. Eu acho que eu não pensei nisso, não. Mas talvez se eu tivesse financiado, eu pensaria. Bom, muita gente que assiste o Quem Me Dera fala, mas essa aí tinha o dom da cozinha nas mãos, essa aí tinha o dom da música, essa aí tinha o dom de tudo. Você tem esse dom desde sempre, Mal? Você, no processo, foi fazendo curso, se especializando? Como que foi? Então, na verdade, eu sempre gostei de fazer doce. Eu nunca fui tão boa cozinheira assim, sabe? Para salgado, nas coisas da minha casa. Meu marido sempre foi muito melhor de salgado que eu, mas eu sempre fui muito motivada, sabe? Então, eu acho que eu sou mais motivada que boa cozinheira. Eu vivo falando isso para todo mundo. E aí, sempre gostei de fazer doce e tal, fui para a cozinha, mas eu sempre via receita. Eu nunca fui, tipo, vou pegar o açúcar, o trigo, o fermento e juntar. Não existe isso comigo. Tipo, eu tive que aprender mesmo a fazer. Porque eu sempre gostei muito de comer doce, então eu acho que também isso me motivou muito. E aí, eu fiz o curso da Feira ao Baile com a Roberta Julião em São Paulo, fiz 2 cursos com ela de bolos, mas foram cursos simples, tipo, de 2 dias. E aí, foi com base nesses cursos que eu fui crescendo, fui fazendo outros. Fiz também um online há pouco tempo da Carola Troagro também. Então, fiz curso sim. Então, não foi baseado na autodidata, tipo, não sou nada disso. Foi mesmo motivada a fazer doces, que é uma coisa que eu amo comer. Então, foi assim que eu fiz doce e aprendi. Fazem curso. Foi do nada. E pensando nessa jornada toda, né? Empreendedora, cozinheira, bolos artesanais, você teve inspirações aí ao longo desse caminho? Ai, sim, com certeza. Assim, acho que a minha maior inspiração, que eu amo, é a Rita Lobo. Inclusive, um dia eu encontrei ela em São Paulo. E aí, assim, no momento, assobiando com o filho dela, eu não falei com ela. Minha mãe, eu não acredito que não falou com ela. Falei, não, eu ia falar o quê? Mas eu morria de vontade de cumprimentar ela, de falar com ela, mas fiquei com vergonha. Morri de vergonha. E acho ela uma pessoa super leve, então ela parece comigo e tal, gosta de receber, tem aquele carisma. Enfim, a minha inspiração, se eu fosse falar, seria ela hoje. E aí, Má, pensando numa dica, agora, para quem gostaria de empreender nesse ramo aí, né, da gastronomia, com bolos artesanais, uma coisa mais, vamos dizer assim, que nem você faz mesmo, essa coisa mais caseira e tudo. Você teria dicas para essas pessoas? Vamos lá. Eu acho que dar um passo de cada vez, eu acho que é uma coisa que eu aprendi, sabe? Tipo, às vezes eu quero fazer muita coisa, tipo, faz o básico bem, sabe? Faz o que você sabe fazer bem. Às vezes a gente está empolgado, querendo montar uma coisa, querendo fazer uma coisa nova e tal, e às vezes você esquece que você tem coisas boas que podem ser exploradas melhor, sabe? Eu acho que e acaba tendo trabalho também com isso, mas que eu acho que a gente tem que esse ramo de gastronomia, você tem que ser muito organizado, tipo, organizado mesmo, porque se você não for organizado, você tem, tipo, acho que o triplo de trabalho, juro, tipo, o triplo. Se você não tiver organização, as coisas na planilha, bonitinha, quanto você gasta, quanto você não gasta, primeiro que você vai, tipo, ter o lucro muito menor, se você não tiver tudo na ponta da caneta mesmo, na planilha, e você vai perder muito tempo, tipo, indo ao supermercado, fazendo, sabe? Eu acho que você tem... uma dica que eu daria é essa, tipo, planejamento. Tipo, eu acho que mais que cozinhar, eu acho que o planejamento é essencial na cozinha, em qualquer cozinha. Qualquer coisa que você faça, tipo, restaurante, enfim, confeitaria, a minha loja mesmo, que nem recebe cliente, nem recebe. Mas eu acho, tipo assim, se você for um pouco mais no mercado que deveria, você tá, tipo, gastando dinheiro, sabe? À toa. Então, eu acho que eu daria essa dica. E acho que para empreendedor,
ter rotina, sabe? Tipo, eu acho que o que me fortalece muito hoje é eu sabendo que mesmo eu tendo autonomia e não tendo um chefe para encher o meu saco, vamos dizer assim, eu tenho que ter rotina, sabe? Eu tenho que ter uma disciplina com a minha vida, com as minhas demandas e tal. Eu acho que essa é a dica. Eu uso um aplicativo que eu amo, desde quando eu trabalho, eu uso ele, chama Actions. Quem me apresentou esse aplicativo, inclusive, foi minha ex-chefe. Mas ele é maravilhoso. Ele é um aplicativo da Moleskine. Eu acho que ele é pago, você paga por ano. Mas ele é maravilhoso. Tipo, você consegue, tipo, dando check nas coisas que você faz. Em cada coisa que você faz, você tem vários checks da coisa que você faz. Então, ele é perfeito. Assim, tem várias to-dos list, dá para você fazer. Então, ele me ajuda muito, assim. Tanto que ele é meu botão maior do meu celular hoje. E eu acho de ter essa dica, de ter uma rotina, sabe? De ter uma disciplina. Porque senão você vai ficar, né? Paz e amor e acabou. Verdade. Até porque com a parte de cozinha, você lida com alimentos, né? Perecíveis, que estragam, tem prazo de validade. Então, ter um controle aí de tudo isso também é importante. Mais um ponto ainda, com certeza. Acho que com produtos artesanais que saem toda hora, até um pouco mais fácil de lidar. Mas, com certeza, é uma coisa super importante de verificar também, para você estar atenta a tudo, né? E, Má, pensando aí nessa jornada toda, você teria feito algo de diferente? Eu acho que eu teria feito outra faculdade, sabia? Tipo, diferente da que eu fiz. Eu via que, acho que quando eu comecei a empreender, na verdade, que eu tinha mais autonomia para o meu próprio negócio, eu consegui enxergar uma habilidade que eu não tinha antes, que era criação, sabe? Essa coisa que eu gosto muito de fazer. E eu acho que é uma coisa legal também de falar, que eu acho que quando você tem o seu próprio negócio, você consegue enxergar várias habilidades suas, ou até, tipo, mesmo uma secundária que você fazia antes, mas que hoje em dia é o que eu mais gosto de fazer, que é, tipo, mexer em mídia social, criar o meu Instagram e tal, uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, eu acho que eu teria feito diferente, talvez, uma faculdade. Eu acho que se eu soubesse hoje, né, se fosse hoje, Marina, o que tu faria de diferente? Pudesse dar um replay, um restart. Eu talvez faria uma faculdade de marketing. Bom, chegamos agora no nosso terceiro e último bloco, hashtag choque de realidade. Que é o momento, Má, que você vai contar a verdade aí desse dia a dia de uma empreendedora no ramo da gastronomia, que tem uma rotina, mas que, né, sofre aí os altos e baixos da vida do empreendedor brasileiro que a gente conhece bem. Sim. Então, conta pra gente um pouquinho como que funciona a sua rotina, para todo mundo entender. E para quem está assistindo a gente, ouvindo a gente, tem vontade de fazer o que você faz, ou algo parecido, saber de verdade o que rola aí no dia a dia. Então, a minha rotina, na verdade, bem no começo do artesano, mais ou menos em agosto do ano passado, a minha rotina era super corrida. Tipo, eu trabalhava de segunda a segunda, porque eu não confiava em alguém que fizesse meu trabalho por mim, assim, tão bem, né? Tão bem assim, não tão, né, como eu gostaria igual que fizesse. Você, né? Exato. Então, eu fazia tudo, eu finalizava todos os bolos. Então, se saía bolo agora, eu tinha que fazer tudo e tal. Mas, assim, eu tenho uma pessoa que está junto comigo desde quando eu comecei aqui, na qual ela, tipo, hoje em dia desenvolve muito melhor até que eu. Mas a minha rotina era totalmente louca. Foi parar um pouco, na verdade, em maio desse ano, mais ou menos em junho, vamos dizer assim, que ficou ficar um pouco menos pior, assim. Mas, assim, ponto de fada, sabe? Mas é uma coisa que eu gosto de fazer, né? O que eu fazia antes por obrigação, agora eu estou fazendo para os outros para ganhar dinheiro. Então, é uma coisa que realmente eu curtia fazer. Eu curtia estar no ateliê trabalhando, sabe? Curtia estar fazendo aquilo que eu fazia. Então, acho que foi isso. Acho que hoje em dia eu tenho uma rotina um pouco mais tranquila. Eu estou mais no back, tipo, estou cuidando do Instagram da loja. Eu vou na loja, mas assim, mesmo mão na massa, são 2 pessoas que me ajudam, que já estão comigo há muito tempo, e eu só, tipo, finalizo e tudo
as coisas, né? O final das coisas eu vejo tudo, verifico, mas hoje eu estou mais em compras, na parte mais mesmo de business do negócio, sabe? E fazendo crescer mesmo, porque é uma coisa que dá trabalho fazer crescer. E qual parte que você mais gosta da sua rotina hoje em dia? Sem sombra de dúvidas, a minha autonomia, tipo, eu poder fazer o que eu quiser na hora que eu quiser. E assim, óbvio que não é assim, né? Também, tipo, não é tipo na hora que eu quiser, mas assim, eu posso criar uma rotina baseado nas minhas demandas. Então, a autonomia, como eu já falei para vocês, é uma coisa que, para mim, eu não sabia que era tão meu sonho de vida, assim. Então, mas hoje eu acho que é o que eu mais gosto. Eu gosto de ter minha rotina. Eu acordo cedo, eu acordo mais cedo do que eu acordava antes, por exemplo. Eu tenho a minha rotina todos os dias, tipo, vou para academia muito cedinho e tudo. Depois eu fico um pouco no computador, vou na loja e tudo. Mas eu acho que ter a minha autonomia e fazer as coisas na hora que eu quiser é o que eu mais gosto hoje, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Trabalhar da onde eu quiser também. E qual é a parte que você menos gosta, ou o que você menos gosta de fazer? Eu acho que o que mais me sinto falta hoje é trocar ideia com outras pessoas. Tanto que eu tenho uma amiga que eu falo direto com ela, que a gente fica trocando coisas de trabalho, tipo, porque é uma coisa que, sabe, eu sinto falta, tipo, de uma pessoa, sabe, que esteja ali do meu lado, que divida as mesmas coisas que eu e que, sabe, eu tenho uma amiga que eu sempre falo com ela e ela me ouve sempre com relação a isso. Parece que ela é uma amiga de trabalho, assim, sabe? Eu acho que eu consigo falta ter interação com pessoas que fazem a mesma coisa que eu. E agora, falando um pouquinho da parte financeira, hoje, com o artesano, você ganha mais do que você ganhava no seu antigo emprego ou não? Muito mais. Comparação, tipo, muito mais mesmo. Mas é porque eu não ganhava bem, assim, né? Mas ganhava, sim. Fica aqui meu feedback. Eu acho que quando você trabalha, eu tenho um pouco essa visão, acho que até uma coisa na minha vida mesmo, que eu acho que quanto mais você... É meio ridículo falar isso, mas quanto menos você pensa no quanto você vai ganhar no final do mês, mais vem, assim, sabe? Quando você tá pensando mesmo em trabalho, sabe? Eu acho que quando você trabalha com o que você ama, eu acho que o dinheiro acaba sendo uma consequência. Eu acho que você tem outras ideias de montar outros negócios, e você não está pensando isso para o dinheiro. Você está pensando isso porque você gosta de fazer aquilo que você faz, entendeu? Então, eu acho que eu não pensaria, vou ter outro emprego para ganhar mais, sabe? É diferente. Tipo, eu quero ter outra empresa, talvez, nesse ramo, porque eu gosto de fazer aquilo. E aí, se me der dinheiro, que legal. Mas está sendo muito melhor do que eu ganhava antes. E eu acho que o universo está contribuindo, assim, sabe? Eu acho que estou jogando coisas boas e recebendo também. E agora, Má, a gente queria que você desse uma dica para quem está assistindo ou ouvindo a gente aqui e está ali no limbo, né, naquela zona de conforto, sem coragem de dar um passo em busca de uma mudança, em dar um passo em busca de algo que a faça feliz, né? Olha, então, eu acho que eu pensei agora, o que eu talvez queria que falassem para mim, né? Mas eu acho que colocar as coisas no papel, sabe? Tipo, ter uma visão, assim, do que pode te esperar. Eu acho que fica mais fácil, sabe? Eu acho que quando você consegue enxergar, tipo, um rumo, sabe? Aquilo sendo feito ou não sendo feito, eu acho que quando você consegue visualizar isso, eu acho que você, sabe, fica mais tranquilo, menos inseguro. A minha visão. Eu acho que a dica que eu daria era essa. Eu acho que você tem que planejar muito e colocar isso tipo num papel bonitinho para você conseguir executar com facilidade. Mas eu acho que mais que isso até é você ver de fato no que você é feliz, sabe? E foi assim que eu descobri que eu era feliz sendo autônoma. Foi quando eu perguntei para minha terapeuta, eu falei, eu quero ser feliz. Ela, o que você acha que é felicidade? Daí a gente foi descobrindo, e a minha felicidade era ser autônoma. Independente do dinheiro que eu ia ganhar, que bom que eu tô, tipo, tá sendo bom para mim. Mas independente disso, eu precisava, tipo, ter aquela autonomia na minha vida. Eu acho que você descobrir realmente, tipo, lá no fundo, o que é felicidade para você, acho que ajuda muito também. Porque aqui a gente também acaba falando, você falou esse ponto de trazer as coisas e colocar no papel,
é também trazer os medos para o papel, né? A gente gosta, né, de falar para as pessoas aterrissarem os medos. Então, aterriza o que você gosta, mas aterriza o que você tem medo, né? Aterrize e fala, eu tenho medo que aconteça isso. Beleza, qual é a solução? Você conseguir, né, enfrentar esse medo. E aí, para a gente fechar nossa entrevista aqui hoje, queria que você falasse o que significava trabalho para você antes e o que significa trabalho hoje. Trabalho para mim antes significava entregar resultado, significava às vezes não gostar de lidar com certas situações. E hoje nosso trabalho significa hoje meu dia a dia. Trabalho hoje é a minha vida. Antes era muito mais uma responsabilidade, eu acho, não sei se é essa palavra, mas hoje parece que o trabalho é a minha própria vida. Tipo, eu vivo com foco, tipo, em fazer coisas novas, em pensar em coisas novas, em talvez abrir um novo negócio, em pensar em coisas novas para artesano, em como melhorar. Eu acho que hoje em dia eu vivo isso. Tipo, eu não chegava em casa e falava, vou vender sapato, sabe? Hoje é diferente. Tipo, eu não consigo, às vezes eu não consigo desligar do trabalho em casa. Porque é a minha vida, é isso. O trabalho para mim hoje em dia é a minha vida. Faz parte de você mesmo. Faz parte de mim, não tem diferenciação. Bom, o que ficou hoje de reflexão da entrevista com a Marina é que o inesperado pode muitas vezes te surpreender. Se você tiver em dúvida de qual caminho seguir, tente deixar a felicidade tangível. O que te faz verdadeiramente feliz? Aproveita e coloca no papel, que aos poucos, com certeza, você vai descobrir. Má, muito obrigada por ter vindo aqui no Quem Me Dera, por ter contado sua história, por ter mostrado aqui para todo mundo, para mim, para a Cami, que realmente o inesperado te surpreende. Às vezes uma coisa que lá no fundo você gostaria que acontecesse, acontece. Que muitas vezes o seu hobby pode sim se tornar profissão, e é algo que a gente sempre fala aqui no Quem Me Dera. Então, só queria te agradecer por ter vindo, aberto seu coração, contado tudo o que rolou. E é isso, muito obrigada. Obrigada, meninas, adorei. E não subestimem os seus hobbies. Eu acho que eu subestimei muito o meu por muito tempo. E hoje eu estou super realizada com a minha vida. Obrigada por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. Má, também queria te agradecer. Amei essa história, né? Um empurrãozinho aí da vida, né? Uma demissão, mas o quão engraçado é a gente pensar que sempre esteve ali, né? A artesano já estava ali antes de tudo, e a gente que complica aí, né? A nossa vida. Então, um alerta para a gente, né? Olhar mesmo ao nosso redor. Mas, enfim, muito feliz que deu tudo certo e que você pôde hoje compartilhar essa história com a gente. E para você que também amou a história da Marina, fica ligado, segue a gente no Instagram, se inscreve no canal, que toda quinta às 8 da noite tem uma história tão boa quanto essa para vocês.